nós tratamos do balanço de energia no caso do oscilador amortecido. Nós resolvemos essencialmente de forma completa o oscilador forçado e amortecido. O que ficou faltando fazer era mais detalhadamente o balanço de energia no oscilador forçado e amortecido. Então vamos só relembrar o oscilador forçado e amortecido. Vamos relembrar primeiro a equação diferencial. Está tudo aqui. Né? E se a gente parte do pressuposto que a gente estende isso para z dois pontos mais gama z ponto mais ômega zero ao quadrado z igual f0 sobre m é elevado a i ômega t. Claramente, a parte real dessa equação corresponde a essa equação aqui. Tem que ser satisfeita independentemente da parte imaginária. Então, se isto aqui é satisfeito, a gente procura a solução, a parte real da solução, a gente vai ter a função x de t que nos interessa. Bom, para resolver isso aqui, a gente supõe a solução particular z igual a é elevado a i ômega t. Já posso colocar mais φ, que no fundo, vamos lá, deixa eu fazer uma etapa intermediária. Z igual a Z0 é elevado a I ômega t, que a gente pode escrever como um A é elevado a I ômega t mais φ, tendo em vista que qualquer Z0 pode ser escrito como uma amplitude vezes uma exponencial imaginária. Tá? Amplitude e fase. Substituindo essa solução aqui, a gente chega a menos ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado. Bom, menos ômega ao quadrado mais i gama ômega mais ômega zero ao quadrado z0 é elevado a i ômega t, f0 sobre m é elevado a i ômega t. Portanto, z0, f0 sobre m, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais i gama e ômega, gama ou i gama ômega, tanto faz. Certo? Simplesmente igualando, né? É elevado a i ômega t, a gente pode dividir por e elevado a i ômega t dos dois lados, sobra exatamente essa igualdade. Tá? Claramente, A é igual ao módulo de Z0, raiz quadrada de Z0 vezes Z0 conjugado. Então, A ao quadrado, F0 ao quadrado sobre M ao quadrado, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Se eu quiser o valor de A, é só tirar a raiz quadrada disso. Certo? Estou refazendo muito rapidamente aquilo que a gente passou algumas aulas para fazer, tá? Só um pequeno, muito breve resumo. Bom, para obter o valor de φ, como a gente viu, era um pouquinho mais chato, mas a gente podia dizer que Z0 é F0 sobre M Z1, o que significa onde Z1 vai ser um certo módulo de Z1 é elevado a I θ1. Isso quer dizer que a gente poderia escrever Z0 como sendo F0 sobre M módulo de Z1 é elevado a menos I θ1, o que implica que φ é menos θ1. Ok? Z1 é ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais I ômega gama, o que significa que θ1
é o arco cuja tangente é gama. É ômega gama, ou gama ômega, dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Isso aqui é menos φ. Tá? Ok. Bom, a gente tratou disso na situação próxima de ressonância. A gente mencionou o caso em que gama é muito menor do que ômega zero. Bom, no fundo não preciso colocar aqui ômega, porque ômega pode variar numa ampla faixa. Na situação em que gama é muito menor do que ômega zero, de amortecimento fraco, a gente mostrou que havia várias aproximações que a gente podia fazer. Eu não vou refazer as aproximações explicitamente aqui. A gente viu que o comportamento da função a ao quadrado de ômega tinha um pico em torno de ômega igual a ômega zero, que é mais ou menos essa forma aqui, onde essa largura inteira a meia altura vale gama. A gente viu que se a gente quiser traçar a fase, isso aqui sempre em função de ômega, se a gente quiser traçar a fase tem este comportamento aqui. Ela muda de π na ressonância, a mudança, a escala, a faixa de frequências em que ela tem mudança apreciável corresponde justamente à largura meia altura da amplitude, certo? E o que a gente viu é que este valor aqui, a ao quadrado máximo, se eu comparar esse valor, na verdade, a máximo dividido por a de zero, isso aqui era exatamente o fator Q, né, ômega zero sobre gama, que é o fator Q do oscilador amortecido. Certo? Então, fizemos o resumo disso, e o que a gente vai fazer agora é justamente fazer o mesmo tratamento que a gente fez no caso do oscilador amortecido sem força externa, a gente vai fazer no caso do oscilador amortecido e forçado. Tá? É o que ficou faltando. Analisar o balanço de energia do sistema. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que a solução estacionária, que corresponde justamente a essa solução particular, a solução estacionária é a parte real dessa solução que a gente escreveu. Então veja, a gente escreveu uma solução que é da forma a é elevado a i ômega t. Perdão, já fiz bobagem aqui, né? Vocês não reclamaram. Aqui vocês deviam ter reclamado, né? Ok. Isso aqui é tudo ômega, né? Ômega maiúsculo. Certo? Isso é tudo ômega maiúsculo. Tá? Bom, então, se a solução é da forma a é elevado a i ômega maiúsculo t mais φ, a parte real disso é a cosseno de ômega t mais φ. Então, x de t estacionário é a, que é uma função de ômega, cosseno de ômega t mais φ de ômega, certo? Para uma dada frequência ômega, isso corresponde exatamente à solução de um oscilador harmônico livre, né? Vou fazer uma pergunta para ver se vocês estão atentos. Qual é a variação da energia total no oscilador harmônico livre? Ótima resposta, vocês estão bem atentos. É isso que eu queria verificar. Ora, num oscilador harmônico livre, a energia se conserva. A solução estacionária que a gente tem aqui parece ser uma solução de energia conservada. O que isso implica? Isso aqui parece conservativo. Mas o que isso vai significar num sistema
que a gente sabe que tem dissipação. Não só a gente sabe que tem dissipação, como a gente está fornecendo energia para esse sistema. O que isso significa? Que, pelo menos em média, a energia que é injetada no sistema é igual à energia que é dissipada no sistema. A energia recebida vai ser igual, em média, à energia perdida. Por que eu estou insistindo nesse em média? Porque isso aqui é uma solução estacionária. Ela ocorre quando a gente espera tempo suficiente, dadas as condições iniciais do problema, para que a solução transiente seja completamente amortecida. Isso não quer dizer que a gente tenha um comportamento exatamente, rigorosamente de conservação de energia. Porque nós estamos ao mesmo tempo injetando energia e extraindo energia do sistema, então isso é uma solução de equilíbrio. É uma solução de equilíbrio que não é uma solução estática. Tem energia entrando nesse sistema e saindo desse sistema, de forma que, em média, energia recebida vai ser igual à energia perdida. A gente pode quantificar essas coisas. Primeiro, o movimento estacionário é periódico? Vamos, gente, essa é fácil. Sim, né? Lembra no caso do amortecimento subcrítico, que a gente tem oscilações? O movimento de amortecimento subcrítico é periódico? Não, porque tem um amortecimento. O sistema nunca volta à mesma condição passado cada quase período. Aqui, o sistema volta, de fato, à mesma posição. Ele vai sempre chegar a uma posição de afastamento A da origem e voltar menos A e assim por diante. Então, esse movimento vai se repetir periodicamente, sim. Então, primeiro a gente pode falar num período tal igual a 1, na verdade, igual a 2π sobre ômega. Tá? De fato, esse movimento vai ser periódico. Tá bom. Agora o que a gente quer entender é o que vai acontecer com a energia. Lembrando que a energia armazenada é dada por E igual a 1 meio de m x ponto ao quadrado mais 1 meio de m ômega zero ao quadrado x ao quadrado. Opa! É 1 meio de m ômega zero ao quadrado x ao quadrado e não 1 meio de ômega grande ao quadrado x ao quadrado? É ômega zero ao quadrado, né? A energia potencial nesse sistema é a energia associada à força restauradora, que é menos kx. K é m ômega zero ao quadrado. Tá bom, então isso é energia armazenada. A gente pode se perguntar, então, quanto vale a taxa de variação dessa energia armazenada? Tá? Bom, quanto é que vale a taxa de variação temporal dessa energia armazenada? Mesma coisa que a gente fez antes, né? Derivo aqui, 2 vezes x ponto, vezes a derivada de x ponto, que é x2 pontos, com esse fator 2, isso dá x ponto, que multiplica m x2 pontos, certo? Aqui, derivo isso aqui, vai dar 2x, com esse fator 2 dá x, vezes a derivada de x dá x ponto, está aqui x ponto, m, ômega zero ao quadrado, x. Ok? Não, só que agora a gente sabe que isto que está aqui vale menos gama x ponto mais f de t, né? Certo? Hã? Está escrito ali em cima. A equação diferencial, né? Multiplica a equação toda por m. Tá? Na verdade, desculpe. Menos m gama x ponto mais f de t. Ok?
Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que este termo aqui é menos m gama x ponto ao quadrado mais p de t, onde isso aqui é f de t vezes x ponto, que é a potência devido à força externa. Tá aí o nosso balanço. O segundo termo representa exatamente o balanço entre a potência injetada no sistema e a dissipação devido à força de resistência. Tá bom. Então agora o que a gente vai fazer? A gente quer analisar isso no regime estacionário. Antes do regime estacionário, esse balanço essencialmente pode ser qualquer, né? A gente pode ter mais dissipação do que potência injetada, a gente pode ter o diabo. No regime estacionário, a gente pode dizer que F, bom, isso aqui a gente pode dizer em geral, F igual a F0 cosseno de ômega t, mas no regime estacionário, x de t vai ser A cosseno de ômega t mais φ. Bom, agora a gente vai olhar para o nosso balanço, né, e a gente pode dizer, bom, se eu quiser calcular, por exemplo, a potência, P de t, isso é igual a F de t vezes x ponto de t, portanto, menos ômega A seno de ômega t é mais φ, cosseno de ômega t, e faltou um F0 aqui, né? Ômega A, F0. E é isso, né? Certo? Se a gente... Então, isso é o termo P de t. Se a gente olhar para isto aqui, tá? Esse termo aí significa, né, dE dt. Só uma observação. Quando eu estou calculando potência, fazendo balanço de energia, eu posso fazer isso para a solução em termos de variável complexa e depois tirar a parte real? Posso ou não? O que vocês acham? Vamos lá, gente, 1 bit de informação. Ou posso ou não posso. O que vocês acham? Vamos, gente. Não é uma pergunta tão complicada assim. Tá bom, é 1 bit de informação, mas depois é óbvio que eu vou pedir para vocês justificarem a resposta, né? Ninguém quer nem arriscar? Vamos lá. Por que a gente pode fazer esse procedimento de estender para variável complexa? O que é crucial para a gente poder fazer isso? A gente já falou isso algumas vezes aqui, gente. Não, vocês têm, todos que estão presentes aqui têm vindo às aulas. Então, vamos lá, né? Por que a gente pode fazer o tratamento com as variáveis complexas? É por causa dos poderes especiais a mim conferidos na qualidade de professor, é isso? Não, vocês não vieram para uma universidade para alguém dizer uma cascata grossa como essas e vocês levarem a sério, não caírem estrondosamente na risada ou darem qualquer possibilidade, fiapo de credibilidade a alguma coisa dessas. Por que a gente pode fazer o tratamento? Por que a gente pode fazer isso aqui? Passar daqui para cá. E por que a gente pode usar isso aqui para obter a solução disso? Passo a passo. Quantas equações a gente tem aqui? Ah, ufa. Achei que vocês iam dar a resposta errada. Iam ficar em silêncio. Não. É mais de 0. Tem duas. Tem duas equações. Essas equações dependem uma da outra?
Não. Elas são completamente independentes. O que significa que eu tenho uma equação para a parte real completamente independente da equação para a parte imaginária. Por que isso acontece? Porque esta equação e essa equação são equações lineares. Não tem nenhum produto de função por derivada, pela própria função ou por derivada da função. Claro, o que acontece quando eu elevo um número complexo ao quadrado? Elevar um número complexo ao quadrado significa pegar a parte real e multiplicar pela parte real, a parte imaginária, multiplicar pela parte imaginária e pronto? Não quando eu elevo um número complexo ao quadrado, ou quando eu multiplico um número complexo pelo outro, eu tenho produtos que envolvem parte real vezes parte imaginária. As coisas não se separam mais. Então, eu repito de novo a pergunta aqui. Eu posso fazer esse tratamento para o balanço de energia usando a formulação em termos da variável z ou não? Os termos são lineares? Não. Aqui, eu estou colocando explicitamente uma multiplicação de uma função por uma derivada. Eu estou vendo que aparece uma multiplicação de duas funções que dependem do tempo. Se eu fizer isso com a função complexa, eu vou ter produtos de parte real por parte imaginária, vai se misturar tudo. Então eu não posso fazer isso dizendo que o resultado vai ser igualzinho, que eu tomo a parte real do resultado. Por quê? Porque a parte real dessas funções vai contribuir para o resultado da parte imaginária resultante. Então, a partir do momento que eu faço qualquer operação que não é linear, eu não posso mais dizer, eu faço isso para a função complexa, tomo a parte real no final e obtenho o resultado no qual eu estou interessado. Por isso que essas coisas eu não escrevi em nenhum momento para a função complexa. Ok. Então, agora que eu fiz esse alerta, eu posso dizer a vocês que sim, a gente pode fazer algo envolvendo a função complexa e que nós vamos ter outras informações a respeito do produto das funções complexas. A gente tem só que tomar o cuidado de saber interpretar adequadamente o resultado. O que eu disse, que eu não posso fazer isso e pegar a parte real simplesmente e considerar que isso é o meu resultado, isso continua verdadeiro. Não é aceitável, não funciona. Mas eu vou ter, num produto desse tipo, eu vou ter uma parte real e uma parte imaginária, e agora ambos, tanto a parte real quanto a parte imaginária, vão ter informações relevantes para o tratamento do meu sistema. Um vai me dizer como se dá a absorção de energia no sistema, o outro vai me dizer como se dá a mudança de fase quando eu tento passar através de um sistema como esse. Exemplo que está escrito aqui. Se a gente olha para essa expressão aqui, ela é indicativa da transferência de potência da força externa para o sistema. Claro, a amplitude cresce porque é transferida a potência, é indicativo. A fase sofre esse processo aqui por conta também da transferência de potência. Então eu tenho informações sobre tanto este comportamento que eu chamo de parte absortiva, quanto isto que eu chamo de parte dispersiva. Isso é só uma observação. Se a gente quer ficar apenas na transferência de potência, a gente toma o cuidado de não misturar a parte real com a parte imaginária. Então a gente faz essas operações para as funções reais. Ok. Bom, se eu olho para a solução estacionária, o que me dá a expressão para dE/dt? O que me dá... Se eu olho para a solução estacionária, eu posso dizer justamente que x dois pontos é menos ômega ao quadrado x, certo?
E, portanto, se eu substituir nessa equação aqui, eu tenho que d é dt vai ser x ponto vezes, ou mx ponto, vezes menos ômega ao quadrado, mais ômega zero ao quadrado, x. Tá certo? Agora vejam, isso aqui é m ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes a do termo em x vezes menos ômega a do termo x ponto seno ômega t mais φ cosseno ômega t mais φ. Vocês estão de acordo com isso? Eu simplesmente substituí a expressão de x como a cosseno de ômega t mais φ, o que significa que x ponto é menos ômega a seno ômega t mais φ. Ok? Então, quando a gente faz a derivada, né, disso aqui, a gente obtém x ponto vezes isso. Este termo mx dois pontos é menos m ômega maiúsculo ao quadrado vezes x. Esse termo é m ômega zero ao quadrado vezes x, então aparece isso que está escrito aqui. Isto, portanto, vai ser m ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado a vezes menos ômega a vezes seno de ômega t mais φ cosseno de ômega t mais φ. Certo? Isso é identicamente nulo? Não, isso não é identicamente nulo. A taxa com que a energia varia no tempo não é nula. No entanto, embora a taxa não seja nula, se a gente quiser saber a média num período, se a gente quiser saber dE dt barra, isso vai ser menos m ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes ômega a ao quadrado, tá certo isso? Vezes seno ômega t mais φ cosseno ômega t mais φ barra. Tá certo? Agora sim, quanto vale a média do produto de seno de ômega t mais φ por cosseno de ômega t mais φ? Ótima resposta. Isto aqui igual a zero. Então, em média, dE barra dt vai ser igual a zero. Se dE barra dt é igual a zero, então isso implica P barra igual a m gama x ponto ao quadrado barra. Tá? Basta olhar para aquela expressão ali. Tá bom? Isso, você vai pedir aquela passagem aqui nas funções estacionárias, por que x dois pontos igual a menos ao quadrado de x? Olha a solução, deriva. É a mesma coisa do oscilador harmônico, né? Se eu derivo o oscilador harmônico duas vezes, né, derivo o cosseno de ômega t mais φ duas vezes, dá menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. Certo? Então é exatamente isso que a solução estacionária nos indica. Agora a gente pode tentar voltar e dizer assim, então peraí, será que agora é por isso que a energia não é constante, absolutamente constante, ela só é constante em média? Dito de outra forma, será que é por isso que dE dt não é identicamente nulo?
quando seria se eu tivesse um oscilador harmônico? A resposta é isso mesmo. Se ômega for igual a ômega zero, quanto que dá dE dt? Aí dá estritamente nulo, né? Certo? Que aí, de fato, tudo que estiver entrando vai ser exatamente o que é dissipado. Vai corresponder perfeitamente. Bom, vamos examinar isso aqui. A gente tem uma expressão para o valor médio da potência. A gente pode olhar a expressão para x ponto médio ao quadrado. X ponto ao quadrado médio. Então, x ponto ao quadrado médio, aquele termo ali, quanto é que vale isso? A gente calculou ali x ponto, né? Isso aqui vai ser ômega ao quadrado, a ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t mais φ, valor médio, né? Portanto, 1/2 ômega ao quadrado, certo? Bom, isso quer dizer, olhando para essa expressão, P barra 1/2 m gama ômega ao quadrado a ao quadrado. A gente escreveu a expressão para a ao quadrado. Está aqui. Então isso aqui é F0 ao quadrado gama ômega ao quadrado sobre m, né? Tem um m aqui que cancela aquele m ao quadrado, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais gama ao quadrado, ômega ao quadrado. Ok? Só substituir o valor de A ao quadrado aqui. Tem o fator 2 faltando, né? Certo? Ok.